Olá, integrantes do mundo jurídico. Hoje iniciaremos uma série de vídeos sobre a parte geral do Código Civil. Vamos falar agora sobre direito civil. E aí vamos começando pelo Código Civil. Vamos iniciar pelo título 1 das pessoas naturais, capítulo 1 da personalidade e da capacidade. Vamos lá, vamos explicar o que é isso aí. As pessoas, elas nas suas vidas, na sua vida em sociedade, elas se relacionam, fazem negócios, cometem atos, praticam atos. E esses atos têm repercussões na vida delas, como no mundo jurídico. O mundo jurídico, ele se baseia no relacionamento das pessoas entre si. E o direito civil, ele trata justamente disso, das relações privadas. Basicamente, se fosse fazer uma conceituação básica, seria as relações privadas. E as pessoas se relacionam entre si, praticando atos. E o direito civil precisa disciplinar isso. Como conceituar esses diversos atos, e não só os atos, como os fatos que ocorrem na vida das pessoas. Há uma classificação que é muito comum, adotada majoritariamente pela doutrina, e a classificação é a seguinte: temos os fatos jurídicos. O que são fatos, genericamente? Fato jurídico em sentido amplo. Seria, vamos imaginar essa classificação como se fosse uma árvore que vai abrindo galhos. Então, o tronco principal são os fatos jurídicos. O que são os fatos jurídicos? Todos os fatos, sejam praticados por humanos, sejam praticados pela natureza, fatos involuntários, qualquer fato que tenha repercussão jurídica é um fato jurídico. E agora vamos esmiuçar. Nós vamos agora ramificar em dois ramos. Primeiro vem o ramo dos fatos jurídicos em sentido estrito e os atos jurídicos. Fatos jurídicos são aqueles praticados sem a participação humana. Fatos jurídicos em sentido estrito são os fatos da natureza. Uma chuva, um trovão, casos fortuitos, por exemplo, um trovão, como já se disse, uma enchente, um desmoronamento. São fatos que não tiveram participação de uma conduta humana. São fatos jurídicos, em sentido estrito. O outro lado são os atos jurídicos. O que são os atos jurídicos? São os fatos, mas praticados por uma ação humana. O ser humano praticou, seja voluntário ou involuntariamente. São atos praticados pelo ser humano e que tiveram repercussão jurídica. Porque se há um fato ou um ato humano que não tem repercussão jurídica, não tem repercussão no mundo do direito, não tem relevância. Então, esses atos jurídicos, eles também se dividem. Temos a divisão entre atos jurídicos lícitos e atos jurídicos ilícitos. Os atos jurídicos lícitos são os fatos praticados pelo ser humano que têm repercussão jurídica e que são praticados em conformidade com a lei. E os atos jurídicos ilícitos são os fatos jurídicos praticados pelo ser humano e que têm repercussão jurídica e que não são praticados em conformidade com a lei. São os ilícitos. Os atos jurídicos lícitos se classificam: ato jurídico em sentido estrito, negócios jurídicos e fato jurídico. O fato jurídico é aquele ato praticado pelo ser humano sem voluntariedade. Uma criança comprar uma bala de um comerciante. Criança não tem capacidade jurídica, nós vamos explicar o que é isso. Então, o ato que ela pratica é um fato jurídico. É um ato jurídico praticado pelo ser humano involuntariamente, mas que tem repercussão jurídica e é lícito. O negócio jurídico
são aqueles atos praticados de forma voluntária e cujos efeitos são disciplinados pelo ser humano, pelo homem. Um exemplo de negócio jurídico são os contratos. Os contratos são negócios jurídicos. O ser humano, dentro dos balizamentos legais, ele pode praticar, um ser humano capaz, pode praticar um negócio jurídico e esse negócio jurídico ter repercussão jurídica. E os efeitos desse negócio são estipulados pelo próprio ser humano. Os atos jurídicos em sentido estrito, eles têm repercussões que não são escolhidas pelo ser humano. Casar. Você escolhe casar, você não escolhe quais serão as repercussões do casamento. Ele já vem disciplinado, as repercussões já vêm disciplinadas na lei. Dito isso, e no futuro vamos aprofundar em outros vídeos esses conceitos, essas classificações, é apenas para desenvolver o raciocínio. Dito isso, vamos agora entender quais são as pessoas que podem praticar atos jurídicos. Vamos agora ir para o conceito de pessoa natural. O que é a pessoa natural? A pessoa natural é o ser humano considerado sujeito de direitos. Artigo 1º do Código Civil. E para você ser considerado uma pessoa natural, ser considerado sujeito de direitos e deveres, basta que você exista. Nasceu, virou sujeito de direitos. Claro que vai trabalhar melhor em próximos vídeos a questão do quando é que se considera nascido, né? Tem várias repercussões, polêmicas, divergências, mas, enfim, nasceu, seja lá por que teoria, é uma pessoa humana. E toda pessoa é dotada de personalidade. Isto é, tem capacidade para figurar em uma relação jurídica. Todas as pessoas, por exemplo, os animais e nem os seres inanimados têm capacidade de figurar numa relação jurídica. E qual seria uma relação jurídica? Um negócio jurídico, um contrato. Ou um ato qualquer, um ato lícito. Um ato lícito. Qualquer pessoa que tenha... Todas as pessoas são dotadas de personalidade. O que vai diferenciar as pessoas em relação à idade, problemas mentais, será a questão da capacidade. A personalidade, que é você ser sujeito de direitos e deveres, todos têm. A capacidade é a medida da personalidade. O artigo 1º do Código Civil, ao proclamar que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, entrosa o conceito de capacidade com o de personalidade. Personalidade é você ser sujeito de direitos e deveres. Capacidade é o quanto você pode exercer esses direitos e deveres. Todo mundo, a capacidade seria uma forma de gradação. Você vai graduando a sua personalidade. Mais capacidade de exercer os seus direitos e deveres. Todos possuem a chamada capacidade de direito, de aquisição, de gozo de direitos. Um doente mental pode ser titular de direitos, mas não pode exercê-los, porque ele não tem capacidade de executá-los. Nem todos possuem a chamada capacidade de fato, de exercício de direito, que é a aptidão para exercer por si só os atos da vida civil, também chamada de capacidade de ação. Os recém-nascidos e os loucos têm somente a capacidade de direito, de aquisição de direitos, podendo, por exemplo, herdar. Eu, sendo um doente mental, ou sendo um menor de 16 anos, eu posso herdar, eu posso ser titular de um bem. Contudo, não poderei exercê-lo, não poderei vender esse bem, não poderei alienar esse bem, porque eu não tenho capacidade de exercício, eu tenho capacidade de direito. Para propor qualquer ação em defesa de uma herança, sendo incapaz, eu precisaria ser representado por pais ou curadores, ou tutores, a depender da hipótese. E aí é importante não confundir essa ideia de capacidade com legitimação.
Legitimação é a aptidão para a prática de determinados atos jurídicos. Assim, o ascendente, por exemplo, é genericamente capaz. Um pai é capaz. Mas ele só pode vender a um filho, um descendente, se o seu cônjuge e os demais descendentes expressamente consentirem. Está no artigo 496 do Código Civil. O que acontece? Ele é capaz, ele pode alienar o bem. Mas se ele quiser alienar aquele bem para outros descendentes, os demais descendentes e o cônjuge precisam anuir. Ele não tem legitimidade para praticar aquele ato sem a anuência dos demais. Quem tem as duas espécies de capacidade, a capacidade de direito e a capacidade de exercício, a capacidade de fato, tem a chamada capacidade plena. Quem só tem a de direito tem capacidade limitada e necessita de outra pessoa que substitua ou complete a sua vontade. São por isso chamados de incapazes. Em vídeos futuros falaremos sobre esses incapazes. Quem gostou, comente, compartilhe, debata, coloque nos comentários algo que acha interessante para falar sobre o assunto. E tenham uma boa noite, uma boa tarde ou uma boa manhã.